Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é Camila Telia Cândido Artes e a aula de hoje é essa polvurinha, essa necessaire linda com aplique, olha. Ela tem aqui, ó, detalhezinho 3D, a orelhinha dela é solta e tem alguns detalhes bordados à mão. É uma peça linda, fácil de fazer, fácil de vender, que eu tenho certeza que vai encantar os seus clientes. Então, se você gostou da ideia, gostou da aula, curte, compartilha com as amigas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e comenta aqui embaixo se gostou da nossa aula. Vamos para a aula? Bom, gente, eu vou começar então explicando o nosso molde. De comprimento ele tem 30 centímetros por 21 de altura e os cantos aqui tem 4 centímetros. A parte da frente do nosso trabalho, eu fiz ela toda com retalhos. Eu recortei faixas na largura de 4,5. As medidas que eu estou passando, elas já têm margem de costura, tá? Então, eu fiz 10 faixas de 4,5, uni elas com uma costura muito importante. Costurou, abriu a costura e passou a ferro. Aí, eu deixei aqui uma parte retinha e emendei um pedaço de um composê, aqui no meu caso eu coloquei azul. Essas faixas aqui eu fiz com os 14 centímetros de altura, que elas têm que ser um pouquinho maior. E aqui, essa de baixo, eu fiz ela com uns 10 centímetros. Uni as duas, aí eu vou sobrepor aqui o molde, vou riscar e recortar. Fiz a mesma coisa, ó, com o tecido estampado da parte de trás, sobrepus lá meu risco, risquei e cortei. E pro forro, a gente vai pegar, eu peguei um retângulo, deixa eu medir aqui, de aproximadamente 46 de altura por 33 de largura. Ele tá todo quiltado, ó. Eu fiz faixas paralelas com ângulo de 45 graus. A largura das faixas, eu usei aqui a minha régua mesmo. Se você não tiver régua de patchwork, as ferramentas de patchwork, usa um transferidor de papelaria mesmo para você medir o ângulo das suas faixas aqui. Aí depois que a gente quiltou tudo, eu usei a manta resinada R1, que ela dá mais firmeza. Então, a gente passa lá com ferro quente e quilta. Você vai vir com o molde, vai riscar 2 vezes aqui e recortar. Aí, agora a gente vai para a parte dos apliques. Eu estou usando esse peludinho, eu comprei como carapinha, só que ele é um pouco diferente daquele que a gente está acostumado, ele é mais molinho, usado para confecção. Se você não tiver, pode usar feltro, pode usar aquela carapinha tradicional. E que eu fiz? Eu recortei uma vez na carapinha e uma vez num tecido, num tricoline da mesma cor. Fiz a mesma coisa, as patinhas, ó, uma vez no carapinha, com tricoline e risquei. E as orelhinhas também, daí no caso usei as 2 vezes na carapinha, porque ela vai ficar solta. Então, são 2 orelhinhas. Os detalhes. Esses detalhes, tanto do rostinho quanto aqui, ó, da orelhinha, eu utilizei o termocolante permanente, que é aquele que não precisa casear. Porque eu fiz esses bordadinhos à mão, então para não ter perigo dele desfiar. Se você não tiver esse, usa o termocolante normal, só que daí você tem que casear ele toda a volta para depois ele não desfiar. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar assim, ó, direito com direito e vou costurar toda a volta. Na orelhinha, não, te deixa essa parte aqui, essa parte retinha aqui, ó, sem costurar. E nas mãozinhas, a gente também costura toda a volta. E depois a gente vai cortar o excesso e desvirar essas peças. Então, tá aqui, as orelhinhas, eu costurei em volta e desvirei pela abertura que ficou, tá aqui as 2 prontas. O rostinho e as mãos são feitas da mesma forma. Eu costurei toda a volta, fiz uma abertura aqui, só no tricoline, né? Que é por onde a gente vai desvirar.
E a carinha está pronta. E as mãozinhas também, ó, eu desvirei aqui. Pra dar um volume aqui no rostinho do urso, o que a gente vai fazer? Colocar um pouquinho de plumante no rostinho e nas mãozinhas. Na orelha não precisa, que ela já ficou gordinha por ser duas partes de carapinha. E a gente vai fazer um lacinho pro urso, que eu dobrei um tecido no meio, cortei um retângulo de 10,5 por 6,5. Olha só, eu costurei a volta e deixei um espacinho aqui, ó, pra desvirar. Então, eu vou desvirar também e vou colocar um pouquinho de plumante aqui dentro, para ele também ficar gordinho. Então, vou colocar um pouquinho de plumante aqui no meio para ele ficar gordinho. Vou arrematar aqui embaixo com um ponto à mão e vou dar uma franzidinha e colocar um botão, alguma coisa para decorar. Agora, a gente vai fechar a nossa necessaire. A gente vai pegar o zíper. Eu sempre compro o zíper maior, que eu acho que fica melhor para costurar. Se você tiver o zíper de metro, pode ser também. Então, a gente vai colocar o direito da frente com, né, o direito do zíper. E a gente vai colocar aqui uma parte do forro. Fez esse sanduíche, passa aqui com o pezinho de pregar zíper, né? A gente vai passar uma costura aqui, vai fazer isso dos dois lados. Então, gente, eu passei e costurei aqui o zíper, ó, ele fica assim. E agora, a gente vai passar uma costura de acabamento bem aqui na beirinha, pra ele ficar certinho. E depois de passar essa costura, a gente corta o excesso aqui do zíper. Então, eu fiz aqui, ó, a costura de acabamento e cortei o excesso do zíper. Agora, muito importante, deixa um pedaço do zíper aberto pra gente conseguir desvirar. E a gente vai colocar assim, ó, parte de fora com parte de fora e parte de dentro com parte de dentro. Nós vamos alfinetar toda a volta e a gente vai costurar, fechar as laterais e os fundos. Na parte do forro, a gente vai deixar um espaço aberto pra gente poder desvirar essa peça depois de pronto. Uma dica muito importante, o zíper, a gente vai dobrar o zíper de uma maneira que ele fique virado, tá vendo aqui, ó, pro lado do forro. Isso vai fazer que depois que a gente passar a costura, quando você for desvirar, o zíper vai ficar bonitinho virado pra dentro. Então, a gente dobra, acho que dá pra ver, né, ó, tá dobradinho aqui, virado pro nosso forro, tá bom? Então, gente, já fechei os fundos, as laterais, deixei aqui só um espacinho pra poder desvirar depois. E aqui, agora a gente vai fechar os cantos. A gente arruma bonitinho, alfinete e vamos fechar os 4 cantos. Então, gente, tá aqui os 4 cantos costurados. A gente vai pela abertura aqui desvirar necessaire. Próximo passo, fechar aqui, né, o fundo com pontos à mão, aquele ponto invisível. E vamos passar bem a ferro a nossa necessaire. Então, gente, estamos aqui com a nossa necessaire pronta, com os nossos apliques. Agora, a gente vai posicionar no lugar as pecinhas que a gente acha melhor. E, em vez de costurar, eu vou colar essas peças com o auxílio da cola quente, que ela cola na hora, junto com a cola pano. Eu passo as duas para não ter perigo de soltar depois. A primeira parte que eu vou colar é a cabecinha. Então, eu venho e passo cola quente. Cuidado pra não se queimar, tá, gente? E venho também, ó, com a cola pra tecido. Pra não ter perigo dele, pra não ter perigo dele descolar. Então, a gente vira e segura um pouco pra cola quente ficar no lugar. E ficou assim. Eu vou fazer mais uns detalhes, ó, eu coloquei aqui pra fazer o olhinho. Eu coloquei uma pérolazinha, quer ver, ó?
não sei, sabe essas bolinhas que é miçanguinha, uma miçanguinha preta. Aqui coloquei um botão pra decorar. E eu vou colocar um colarzinho de pérola e um enfeite aqui que eu já vou mostrar pra vocês. Então, gente, essa é a nossa peça finalizada. Eu coloquei aqui, ó, um colarzinho de pérolas. E aqui eu fiz um coração de feltro também com umas continhas e um lacinho pra decorar o nosso zíper. Na parte de trás vocês colocam a etiqueta, né, os detalhezinhos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, curte, compartilha com as amigas, comenta aqui embaixo, porque é muito importante para o nosso canal esse engajamento. E até a próxima aula. Grande beijo!